Olha quem participa hoje do nosso programa, o professor Walter Gama, que já está com a medalha aqui, está entre os 109 melhores jogadores da Internacional. Como é que você recebeu essa notícia, Walter? Está entre os melhores dos melhores. Bem-vindo, Walter Gama, meu grande amigo Walter Gama. É um prazer muito grande, uma alegria imensa. E uma das coisas que mais eu brigo na minha história toda é esse aspecto bibliográfico. Eu acho que é excepcional isso. Está de parabéns e como eu devo estar sentindo essa alegria, os outros também devem ter sentido também. É maravilhoso isso. Walter Gama, você foi um dos melhores. Fala um pouco das suas características, quem não teve a oportunidade de te ver e quem te viu. Como era o Walter Gama em campo? Eu sou um centroavante quando garoto, né? Circunstancialmente cresci muito, fiquei muito alto para a época, fui ser meia esquerda e numa eventualidade eu fui ser zagueiro pelo Rio Claro aqui no Amador. E a partir daí me tornei zagueiro, né? E numa campeonato amador de Rio Claro nós saímos campeões, né? Aí um amigo nosso saudoso, Armando Luiz Bonani, me convida para fazer um teste na Inter de Limeira. Nós fomos para Limeira, eu, o Tite, o Belmonte e o Gibi. Acabei ficando só eu, né? E eu fui um jogador que tinha uma técnica muito boa. Nós jogávamos na Vila Levi, lá na Doutor Trajano, lá em cima. E naquela época, um campo inclusive pequeno, de dimensões, né? Os goleiros chutavam todos os tiros de meta para frente ou tiravam a bola para frente. E eu, como havia sido meia esquerda, eu comecei a sair com essa bola de trás e a gente mudou um pouco, né, o paradigma de jogo do time, saindo com a bola construída de trás, como é os casos de hoje, né, que os goleiros hoje trabalham muito com os goleiros. Então eu fui um jogador de uma técnica muito boa, né, joguei em 6 equipes profissionais, devido ao aspecto da liderança inerente, eu acabei sendo capitão nessas 6 equipes, né? Mas a minha trajetória principal, onde que eu começo como profissional, foi na Inter de Limeira, e que eu tenho um carinho muito especial pelo Leão da Paulista, sem dúvida nenhuma. De 64 a 67, jogou pela Inter, 71 jogos, 6 gols. O que você lembra do time da Inter naquele período, Walter? Seus companheiros? É interessante porque nós era um semi-profissionalismo assim, em aspecto, né? Porque nós treinávamos apenas uma vez por dia, né? Lá no Major Levi, lá no estádio lá em cima, né? E o que me lembro, o que me recordo muito bem é que havia alguns jogadores excelentes, né? Bastante jogadores de Limeira, inclusive, que estiveram com a gente nessa trajetória, né? E eu me lembro de jogadores de um quilate extraordinário, né? Rony goleiro, Zé Roberto, Sucena, né? Tatão, eu acho que o Osmar Bacan, Tatão, né? Na minha opinião, o mais marcante desses 4 anos meus na Inter, sem dúvida nenhuma, é Tatão, né? Que era um jogador extremamente efetivo, de um passe excepcional e de uma bola parada incrível, né? Então o Tatão tem um carinho muito especial, né? Tivemos o Nicanor também de Carvalho, né? Na frente, Renato, Dedé, Careca, né? Limeirense, né? Eu peguei no finalzinho da minha carreira em Limeira, aparece Paulo Marmo, né? Antes de mim teve, junto comigo que treinava com a gente, teve o Juarez também, que é limeirense, centroavante, né? Teve jogadores excepcionais, né? Alfredinho, que é limeirense também, né? E um dos mais marcantes, junto com o Tatão, sem dúvida nenhuma, é Guri para mim, né? O Guri, grande ponta. Fala da história do Pitico, quando o Pitico estava saindo da Inter, o que aconteceu, Walter? Pitico, um gentleman, né? Um jogador excepcional, de uma técnica apuradíssima como zagueiro, né? Para ter uma ideia, naquela época ele ia treinar de terno, né? De paletó, às vezes de gravata, né? Um gentleman. E logo que eu acerto o contrato com a Inter, né? Pitico, eu estou passando para ir para o vestiário para treinar, Pitico está conversando com o nosso presidente eterno, né, o professor Benedito Iaquinta, junto com o Trajano, diretor de futebol, né? Aí o Pitico me chama, né? Walter, vem aqui um pouquinho e tal. Falou
comunicou o presidente com o diretor de futebol que ele não jogaria mais, porque ele havia sido convidado para um emprego na GC Lever em Valinhos, né? Ele não ia jogar mais. E falou na minha frente para os dois, olha, não se preocupe com a minha posição, que pode dar a camisa para esse menino aqui, para o Walter, que ele vai suprir tranquilamente a minha ausência. E uma outra coisa também, pode dar, ele era um capitão do nosso time, né? Sim, coloca ele de capitão que não vai haver problema nenhum. E como é que você recebeu essa informação? Poxa, o Pitico enaltecendo o meu futebol, como é que foi? Foi uma coisa assim, sem limites. Na hora eu não tinha palavras, né? Fiquei extremamente emocionado, né? E não saberia responder assim a responsabilidade que aquilo estava colocando em cima de mim, né? Tinha jogadores já, a Inter tinha jogadores consagrados, né? Como o Rony, como o Tatão, como o Sucena, como o Guri, como Careca, né? Mas foi maravilhoso, sem dúvida nenhuma. Ô Walter, como é que ia ser lembrado até hoje? Olha, você passou de 64 a 67, faz muito tempo. E até hoje o torcedor da Inter, que é saudosista, não esquece de Walter Gama. Pô, deve ser muito bom para um jogador, um ex-jogador profissional, ser reconhecido dessa forma, Walter. Olha, sem dúvida nenhuma, quando alguns esses saudosistas, né, como é o meu caso aqui em Rio Claro também, né, é uma coisa maravilhosa isso, né, ter esse respeito. Quando da inauguração, um fato interessante nosso, né, nós fomos campeões em 66 junto com a Ituveravaense, né, e aí a Inter teve que parar, porque o estádio não tinha capacitação para jogar a intermediária, que era, no caso, na época, se não me engano, certo? Era a segunda divisão, tinha intermediária e depois a primeira. E aí a Inter para construir o Limeirão. Isso. Né? E então, nós estamos na história. Eu costumo dizer o seguinte, né? Se não fosse o nosso time, não teria hoje o Limeirão, né? Que foi um fato marcante para a época, né? E quando da inauguração do Limeirão, nós tivemos o privilégio também de ser convidados, né? Fomos homenageados e foi uma coisa muito bonita. É muito gostoso isso e muito gratificante. Legal demais. E você tem guardado, né? Olha que bonita essa foto. Acho que representa muito para você, né, Walter? Campeão em 66, você estava dizendo, né, que a Inter vence o primeiro jogo, tem um jantar e o presidente da federação, seu João Falcão, comunica que não precisava ter o jogo de volta, que Inter e Ituveravaense já tinham garantido o acesso. Quer dizer, o jantar acabou sendo festivo, né, Walter? Foi uma coisa sui generis isso, né, antológico isso, né? Seria até interessante, eu tenho essa foto, estou mandando lá para o nosso historiador lá de Limeira. Ademir Nogueira. Ver se ele consegue legendar essa foto. Porque tem pessoas, né, o presidente não está, nem o Trajano, mas está o pai do presidente, o seu Caetano, e a Quinta está na foto também. Como está também o Fubá, né, Brigato, né, das indústrias Brigato lá de imóveis, né, irmão do Elcio, né. Genial, isso é uma coisa antológica. Vamos mostrar essa foto aqui que é histórica também, Walter Gama. Aliás, o Walter tem 4 filhos, 3 deles que foram bons de bola, né, o Daniel, o Thiago e o Luciano. E eu falei que esse aqui parece com o Luciano, o pai dele parece com o Luciano, né? Só que ele fala, é a cara do Thiago. De qualquer forma, 3 filhos jogadores, Walter. Nós somos de uma família... Primeiro fala dessa foto aqui, por gentileza. Essa foto é a última vez que eu vesti a camisa da Inter profissionalmente, né? Assim, e foi nesse jogo de homenagem que nos deram as faixas, né? Não me recordo contra quem a gente jogou, mas foi a última vez e é uma foto realmente marcante, né? Por ter sido campeão pela Inter. Que legal, mais uma vez aqui. Bom, fale dos 3 filhos, né? O Daniel, que jogou muito tempo também, o Luciano, que foi profissional, Botafogo de Ribeirão, o Thiago Gama, que jogou aquela final da Copa do Brasil contra o Corinthians e foi prejudicado, o Simon não deu a falta em cima dele, saiu o gol do Corinthians. Nós temos o privilégio de sermos em 16 pessoas na educação física, né, na família, né, e por questões ambientais e genéticas também, não da minha parte, mas da parte da mãe, porque o pai jogou 2 anos no Corinthians, né, o jogador que mais vestiu a camisa do Rio Claro Futebol Clube aqui, o José Troina, né? Isso. Então, geneticamente, eles têm toda uma carga especial. Né? Os 3 foram profissionais, começa pelo Luciano, foi seleção brasileira de base, né? Campeão sul-americano em Barra, depois jogou 8 anos, né, na Itália,
quando volta da Itália vai ao Botafogo de Ribeirão, subiu o Botafogo de Ribeirão também, né? Thiago tem uma carreira excepcional, joga 5 anos no São Paulo, né? Joga Libertadores com o Tele Santana com 18 anos, né? Depois foi ao Bremer da Alemanha, voltou o Thiago, e aí, né, foi campeão com o Sport de Recife, foi campeão do Vitória da Bahia também, né? E tem essa célebre jogo na Copa do Brasil contra o Corinthians, né? No Pacaembu, no Morumbi, né? No Morumbi. Foi falta em cima do Gil, né? Que o Gil faz aquela falta e o Simon passou batido porque foi uma bola de contra-ataque, né? Mas na lateral do campo. Mas os três hoje, né? Os três são da educação física. O Luciano está comigo aqui em casa, dirige no nosso centro técnico. Foi técnico já também, tem a licença B da CBF. Que legal. Né? O Thiago não quis saber da educação física, é músico profissional na noite em Fortaleza. Dos bons, hein? Para quem quiser acompanhá-lo no YouTube, é Thiago Gama, voz e violão. Que legal. Né? Temos o Daniel também, ele é efetivo na Universidade Federal de Dourados, né? E temos a Carolina agora, a menina que se doutorou também na Fisiologia na Unicamp de Limeira, coincidentemente, né? E agora está na Universidade Federal do Ceará também em Fortaleza. Então nós somos a mulher do Thiago também, a Marcela, né? É doutora também. Nós somos em 4 doutores da Educação Física, né? Professor doutores, que é um privilégio muito grande, sem dúvida nenhuma. Aliado ao fato que a Maria, né, minha esposa, Maria Luísa, é uma das professoras, sem dúvida nenhuma, mais famosas aqui de Rio Claro e região, né? Fez 4 aberturas de jogos abertos, trabalha com ginástica de grande contingente, né? Com 1.000 e poucas pessoas, né? Então somos uma família assim do esporte, voltada para o esporte, né? Isso nos alegra e deu uma afetividade muito grande. Nossa, mas que coisa linda, que história, né, Walter? Eu vou falar, eu acho que seu peito tá estufado, né? Por ter feito uma família tão linda. Eu acho que é um privilégio, né, Edmar? A gente, né, eu quando vejo o teu pai também, né, que é um amicíssimo nosso, né? Ele te adora, Walter. Você foi comentarista dele na TV Rio Claro. Começamos, trabalhei um pouco, tive o privilégio de trabalhar com ele na TV Rio Claro, junto com o saudoso Aldo Zotarelli, né? E aproveitar, antes que passe um pouco desapercebido, né, eu gostaria de homenagear aqui, que foi um dos grandes comunicadores de Limeira também, o Armando Luiz Bonani, foi que me introduziu na Inter de Limeira, naquele ano de 64, né? Uma pessoa maravilhosa, né, de uma audiência incrível, né? E homenagear o Armando Luiz Bonani, um grande amigo nosso também. Por que não seguiu como comentarista, Walter? Você é um grande preparador físico, um grande auxiliar técnico, um professor de excelência, mas um comentarista nobre, Walter. Eu acho que você podia ter seguido, viu? Foi uma questão de oportunidade. Quando eu trabalhei naquela época, uma coisa que me agradava muito, né? Eu, quando era garoto, eu queria ser repórter de campo, né? Tinha a latinha com a varinha em cima e eu, né, entrevistava as pessoas. Eu até hoje faço algumas inserções de narração de jogos. Que né? legal, Walter. Mas coincidiu naquela oportunidade, Edmar, que eu me aposento da universidade aqui da Unesp, onde eu era professor na cadeira de futebol e futebol de salão, e fui convidado por René Simões e fui embora para a Jamaica. E aí comecei uma outra carreira assim, né, internacional, que, né, me deu aí participações excepcionais, inclusive na Copa do Mundo, né, de 98 na França com a Jamaica. Né, já havia ido à Copa de 90 como pesquisador pela Unesp, né, e esse foi o motivo que eu caminhei para um outro segmento, infelizmente, né, mas até hoje a gente brinca de falar de futebol, analisar o futebol, né, e ver, né, algumas coisas que estão acontecendo no futebol, né, e a gente tem todo hoje um modelo já pré-estabelecido, teórico em função científico, né, em relação ao futebol. Falando da Jamaica, né? Eu tive a oportunidade, não sei se você se lembra, quando a Jamaica escolheu Rio Claro para se preparar, eu fui uma espécie de assessor de imprensa, eu divulgava todos os passos da seleção da Jamaica. Você, René Simões e Iê, que tempo bom e que Copa marcante para a Jamaica em 98. A Jamaica teve uma história, né? Através do conhecimento de René Simões com a gente, nós conseguimos trazer a Jamaica para cá na preparação. Coincidentemente, a Jamaica conseguiu a qualificação, foi a primeira ilha do Caribe, das 33, né, a se qualificar para uma Copa do Mundo. E aí, René, quando termina, um fato interessante esse, quando termina a qualificação, empata com o México em casa, né, uma festa loucura, eu estava nesse jogo,
certo? O repórter da Globo, João Pedro, que se tornou um dos diretores de esportes da TV Globo também depois, né? O João Pedro, ele vai em cima do René e pergunta para ele, e agora, René? Fala, agora vamos a Rio Claro, né? Ai, que legal. E João Pedro diz a ele assim, mas Rio Claro da onde, né? Porque tem o Rio Claro no Rio de Janeiro também. Então, nós vamos a Rio Claro, São Paulo, porque nós devemos essa qualificação muito a Rio Claro. E foi o que aconteceu, né? Foi quando você depois trabalhou, né? Deve ter feito a cobertura aqui. Sem dúvida. Nós viemos a Rio Claro, fizemos aqui alguns jogos extraordinários, né? Jogamos com o Corinthians em Serra Negra, Isso. estreia de Luxemburgo com Marcelinho Carioca, fomos com o Flamengo também lá com a volta do Romário, né? Em Goiânia com o Curitiba. Foi uma coisa maravilhosa. E a participação na Copa do Mundo, sem dúvida nenhuma, foi muito marcante isso, uma experiência sem limites, né? Walter, não dá para colocar tudo isso num livro? A história de Walter Gama. Já está praticamente pronto. Tem algumas pessoas me cobrando em relação a isso, esse memorial, né? Está praticamente pronto, né? Eu estou só, está no pré, como também estou em dívida com o Rio Claro, né? Na história do futebol de salão do Rio Claro. Isso. Eu estou com um material maravilhoso disso, né? Fizemos algumas inserções no arquivo municipal aqui de Rio Claro, né? Está praticamente pronto. Está faltando só essa coragem para, né, para transcrever, né, Edmar? E aí colocar isso. Mas eu já comentei com você aqui em off, né, que estou brigando até hoje, já faz muito tempo, para se estabelecer um memorial de esportes de Rio Claro. Como Limeira também deve ser a mesma coisa. Rio Claro tem uma história extraordinária no esporte amador de Rio Claro, de São Paulo e do Brasil. Sem dúvida, né? É só falar no nome de João Reder Neto, né, Tigre, né? Falar no nome de João Gonçalves, do Peixinho, né, de Bruno Bucchi, de Abílio Couto, que treinou aqui para fazer a travessia da Mancha, né? Olha. Lamentavelmente agora desmancharam a piscina que ele treinava, né? Ele fazia 12 horas por dia de treino dentro daquela piscina, né? Foi desmanchada agora, mas são histórias, né? E nós estamos brigando por isso para ver se sai esse memorial, né? O basquete de Rio Claro é uma antologia também, né? Campeão brasileiro, campeão paulista, né? Sul-americano em 96. Sul-americano, tem uma história. Pan-americano em 2000, tem uma 95. história maravilhosa, né? Com Mané Bortolotti, com Zé Boquinha, com Zé Medalha, com Claudio Mortari. Wilson Renzi, né? Duas vezes cestinha do Brasil, né? Coisas, né? Isso aí tem que ser, as pessoas, né, o jovem tem que ter essa compreensão, esse conhecimento, porque são exemplos extraordinários, né? Eu acho que os meus filhos segmentaram o esporte pelo ambiente também, pelo genético, mas porque tinha na casa deles, né, no ambiente deles, né, a prática desportiva, que é uma das inserções sociais mais relevantes que existem, né, Edmar? Com certeza. Walter, por onde a gente passa na sua casa tem quadrinhos, né? Toda a vida de Walter Gama, mas o que chama atenção é essa foto aqui ao lado do Rei Pelé. Olha o Walter Gama com o Rei Pelé e outros quadros. Tem muita coisa bonita aqui na sua casa. Fala um pouquinho do Rei Pelé. O Pelé, a gente teve a oportunidade de jogar contra ele, eu pelo América de Rio Preto, pelo Comercial de Ribeirão, e depois eu o conheci circunstancialmente por um amigo de uma empresa de publicidade, né? Me liga, precisava gravar uma publicidade da Vitasai, e o protagonista principal era o Pelé, né? E se eu arrumava um campo para ele, com um campo de terra, com luz assim, antigas, né? Bom, arrumamos, e aí o Pelé vem a Rio Claro gravar esse comercial. Ficou 6 horas aqui em Rio Claro, foi genial no Velo, né? E onde que ele tem essa foto que você acabou de mostrar aí, certo? E, coincidentemente, eu fiquei com essa foto. E depois, quando eu estou na Jamaica, trabalhando como diretor técnico, 15 anos depois, 12 anos depois, tive a oportunidade de fazer o projeto Pelé na Jamaica. Porque o Pelé era um ídolo na Jamaica por conta de que, quando ele tinha 16 anos, uma das primeiras excursões que ele fez com o Santos foi no Caribe. E ele vai na Jamaica, ganharam os jogos lá de 15, 20-0, né? E Pelé fez gol adoidado lá. Para ter uma ideia, você tem até hoje, na capital, em Kingston, tem um time chamado Santos Futebol Clube, certo? Por causa desse advento aí. E aí fizemos o projeto Pelé na Jamaica, né? E eu levei essa foto que você mostrou aí sem autógrafo, né?
E aí, quando o Pelé chega na Jamaica, eu mostrei a foto para ele, queria que ele autografasse, né? Nossa, que legal, ele ficou abismado, né? Porque ele estava novo, né? Bonito ainda, né? E aí ele faz essa dedicatória extraordinária, como tem uma outra também que ele está autografando, atrás da camisa da minha esposa, a Maria Luísa, né? Negócio antológico, né? E ficamos amigos. E aí, genial isso, né? Essa festa do Pelé na Jamaica foi uma coisa... Eu nunca vi uma emoção tão grande, né? A hora que ele ia dentro do estádio com 35 mil pessoas, o estádio tudo de pé, né? Clamando Pelé, Pelé, e ele de terno. Ele deu a volta olímpica na pista da Jamaica. A mesma pista que depois vem a revelar o Usain Bolt, né? Nossa, mas só isso. Só isso, né? E aí foi emocionante. E a gente tem um carinho muito especial. De vez em quando, a gente troca algumas informações pelas redes sociais, né? E, infelizmente, ele está um pouco doente, mas temos um carinho muito especial. Walter Gama, 76 anos. Hoje, como é que é o dia a dia do Walter Gama, para o torcedor da Inter ficar sabendo? Você tem uma academia, obviamente, aqui na sua própria casa, né? Um centro de excelência de treinamento, mas como é o dia a dia do Walter Gama? Eu sou muito inquieto, né, Edmar? Eu sempre fui muito ativo, né? Eu tive, evidentemente, há uns anos atrás, eu tive um problema no coração, tive que fazer uma cirurgia, agora recentemente tive também que fazer um recondicionamento de novo, né? Mas eu faço hidroginástica todo dia, faço um pouco de musculação, né? E tenho conversado bastante, já tenho dado algumas clínicas aí, né? Lá na Universidade Federal do Ceará já fiz 2 clínicas lá, fiz 2 com o Daniel também em Dourado, né? Contando um pouco da nossa experiência, né? E de vez em quando, agora é uma época de Copa do Mundo, com certeza, né? Vai vir alguém para a gente comentar alguma coisa em relação, porque nós participamos, eu tenho em loco, né? Eu tenho uma como pesquisador em 90 na Copa da Itália pela Unesp, né? E tenho 2 em loco, uma em 98 com a seleção sênior da Jamaica, na França, né? E tenho uma também em 2011 como diretor técnico com a Sub-17 da Jamaica. Então a gente participou desses eventos, né? E sabe a significância dele. Então quando tem esses eventos, as pessoas nos procuram para falar alguma coisa, comentar alguma coisa dessa experiência, né? Mas normalmente a gente me atualiza aí, gosto de jogos, né? Tem uma certa, assim, não muito fanático, mas tem uma simpatia muito grande pelo Corinthians. Sem dúvida. Né? E tem até um disco aqui com um primo meu. Não, na hora que mostrou, nem falar. Inclusive foi a última coisa que ele fez, rapaz, o Danilo Gama, né? Ele fez o ano passado e mandou de presente para mim, acabou falecendo precocemente, mas a gente, né, convivemos, né, e o hobby principal meu hoje, sem dúvida nenhuma, é cozinhar, né? Tá brincando, virou um Masterchef? Eu sou um cozinheiro, gosto de me inserir na cozinha, então eu faço praticamente os almoços todo dia, sou eu que faço. Qual que é o prato predileto do Walter? Qual que é a especialidade da casa? Eu não tenho, mas eu gosto de trabalhar mesmo em alto contingente, né, Edmar? Eu tenho um grupo de voluntário aqui em Rio Claro que chama Clube de Amigos da Comunidade, que é o CAC. Nós somos em 40 pessoas e uma vez por mês, cada 40 dias, a gente faz algumas inserções aí comunitárias de grande porte para 1.000 pessoas, 1.500, né? Tudo benemérito, assim, social mesmo, né? É um grupo muito forte, né? O nosso carro-chefe, sem dúvida nenhuma, é feijoada, né? Para 2.000 pessoas, né? Mas meu hobby é esse, eu tenho uma vida, né? A Maria, inclusive, agora não está aqui porque ela é voluntária lá na Casa Dia, no asilo, fui dar aula lá para as senhoras lá, né? Então a vida nossa é essa e estamos aproveitando ao máximo, né? Isso que a nossa vida e, sem dúvida nenhuma, o que o esporte nos proporcionou é alguma coisa sem limite, com uma gratidão muito forte. Deus é generoso, a gente sabe disso, mas com você ele foi muito generoso, Walter. Eu também acho. Foi até demais, porque a minha família é uma família precoce, né, por causa de problemas cardíacos, né? Eu perco o pai com 42, o meu irmão Vanderlei com 42 também. O Vardeci com 33, né? E a mãe também um pouco nova, né? Está restando apenas agora eu e minha irmã, né? Somos 2 remanescentes aí.
Então eu acredito que a vida, né, Deus está sendo muito generoso com a gente. Walter, sua mensagem para o limeirense, desde já muito obrigado por me receber aqui na sua casa. Que história de vida. Lance logo esse livro, vou fazer questão de ler. Faça a sua mensagem para o torcedor leonino que tanto te aplaudiu em Vila Levi. Olha, eu acho que é uma torcida, foi a do Velo aqui também, como foi a do Rio Claro, mas a torcida do Leão é uma torcida assim, sui generis. Eu me lembro muito bem, né, que nós estávamos jogando ali nas cercanias de Vila Levi, eram aqueles barracões de laranja na época, né? O saudoso Richard Vago também, né, torcedor nosso, né, o Alain Cruanes, junto com o irmão, com o Inox, com o seu Chico, né, Cruanes também, né, pessoas maravilhosas, né, os D'Andréas, né, Dr. Paulo, né, o próprio Trajano também, né, pessoas maravilhosas, né, uma homenagem também ao seu Benedito Iaquinta, né, o nosso eterno presidente. Que nos deu uma bela entrevista recentemente. Eu tenho um carinho muito grande, porque lá eu falava dos barracões lá, né, alguns caminhoneiros que transportavam as laranjas para São Paulo, né, no domingo, no dia do jogo, tinha 2 famosos que ficavam assistindo o jogo atrás do gol de entrada, né? E eles tinham, né, o jogo todo, né? Vai Leão, né? Vai Leão, vai Leão. E a gente lá atrás, né? Se não tivesse ganhando o jogo, nós tínhamos, era uma força muito grande, né? O torcedor leonino é um torcedor apaixonado, um torcedor que, comigo principalmente, teve sempre um carinho muito especial, como eu os tenho também, né? Eu só tenho que agradecer de ter iniciado a minha carreira de jogador profissional na Inter de Limeira, né, que já era famosa, né? Tem aquele time célebre, né, que eu não me lembro o volante, mas de Badê, Paiol, Derem, Pitico e Absissa, né? O volante eu não me lembro. A linha é sui generis, né? É Jurandir, Ladeira, Cardoso, Ademar e Guri. Depois você precisa colocar o volante aí, Edmar. Tá. Pesquisa aí, coloca o volante nesse time aí. Esse time foi um time marcante, eu já tinha uma simpatia muito grande. Aí quando eu vou para a Inter, né? Foi maravilhoso isso. Então, um beijo no coração de todos os leoninos, né, e torcendo para que a Inter realmente tenha essa expressão que ela sempre teve e que é agora, nessa retomada dela, a divisão especial do Campeonato Paulista, né, da primeira divisão, com um técnico que foi meu jogador no Bragantino, né, o Luiz Carlos, né, o Pintado famoso, né, todo sucesso para ele, que a Inter faça uma campanha realmente extraordinária nesse Campeonato Paulista. Walter Gama, 71 jogos, 6 gols pela Inter, está entre os 109 melhores jogadores da história. Walter Gama, você é pimba!